Oi, gente, eu sou o Titi. Eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Verão Festa. E adivinhem só, hoje temos mais fofocas de Vale Tudo pra comentar com vocês. Pois é, gente, a gente até tentou variar o assunto, porque vocês sabem que esse é o nosso hiperfoco da temporada, né? Mas não se fala de outra coisa, e agora não é só a gente. Agora é o Brasil todo que tá falando dessa novela da morte da Odete, das coisas, tudo. E no meio desse bafafá, Manuela Dias, a autora dessa nova versão da novela, boicotou Thaís Araújo. Sim, senhoras. Thaís Araújo foi sabotada pela autora da novela. Mais uma vez? Exatamente. E não é só isso não, viu? Porque também tem um final aí que Manuela escreveu pra tia Celina, tá? Que é totalmente inaceitável. E a gente precisa muito fofocar sobre isso. Pra não dizer que a gente precisa muito desabafar sobre isso. Então, apertem os cintos, porque as emoções serão fortíssimas. Mas bora descascar esse abacaxi. Partiu. Bom, a gente comentou com vocês sobre a morte de Odete Roitman, que foi ao ar no início dessa semana lá em Vale Tudo, né? E que tiveram ali 5 personagens que vêm sendo forçados como os 5 suspeitos de terem matado a Odete, né? Pois é. E aí, no capítulo de ontem, dessa quinta-feira, né, vimos os depoimentos desses 5 suspeitos lá na delegacia para o delegado, né, e cada um deles dando a sua versão sobre o que ocorreu no Copacabana Palace aquela noite. Pois é, e pra isso mais um capítulo cheio de nada, né, Nossa, gente? sim. Porque na verdade, cada depoimento foi recheado com um monte de cena de flashback que a gente já tinha assistido e assistiu, tipo, agora há pouco. Ninguém esqueceu, né? Não precisava vir aquele flashback. A única cena inédita é aquela cena do acusado dentro do quarto com a Odete, né? Porque a Odete bate na porta, a Odete respondeu pra todo mundo, né, ó, pode entrar, meu bem, né? Aí a pessoa entrou e reagiu. Aí essa reação é a única coisa inédita que a gente viu. Num capítulo imenso, cheio de vale a pena ver de novo dentro, né, gente? Na verdade, parecia final de BBB, né? Porque sempre vai chegando ali na reta final de BBB, não tem mais muito o que mostrar. Aí eles pegam os participantes falando alguma frase solta e aí faz um mini flashback gigante ali com um monte de cenas de toda a temporada pra encher o episódio. Acho que é o que a Manuela Dias tá fazendo com esses capítulos da novela, porque não tem mais o que escrever, não tem mais pra onde ir, mas tem que entregar os capítulos porque a novela vai até o dia 17, né? E aí vai um flashback atrás de flashback, flashback atrás de flashback, e a gente ali entediado. Pois, se pudesse pra avançar, vendo no Globoplay, vocês podem pular um monte desse pra ver esse capítulo, porque é um monte de coisa que a gente já viu, né? Exatamente. Bom, mas uma coisa nova que viralizou desses flashbacks aí, né, dos suspeitos já dentro do quarto da Odete, foi ela dando um tapa na cara de quase todos eles quando foram lá encher o saco dela. Aí teve tapa na cara da tia Celina. Esse papel aqui é o que sobrou da sua filha, sua desgraçada! Teve tapa na cara da Heleninha também. Você é nojenta! Cala a boca, sua inútil! Era um mix de pode entrar, meu bem, e toma essa bolacha! Né, gente? Mas assim, é bacana, é bacana. É gostoso de ver um tapa bem dado, é bom. Mas foi ficando meio Zorra Total de novo, né? Né? Fica meio exageradinho, sim. né? É. Do nada, a Odete virou um Karate Kid dando na cara de todo mundo. Se fosse um só. É. Mas ela distribuiu tapas aquela noite, Pois né? é. Gente enchendo o saco dela. Você sabe que eu fiquei um pouco incomodado pela Odete? Né? É, porque pensa, esquece que ela fez as maldades, as coisas. Você tá prestes a viajar pra Paris. Sim. Todo mundo foi te encher o saco. As vésperas da viagem, seja pra qualquer lugar, não precisa ser pra Paris. Você vai viajar pra Águas de Lindóia. Você fica na véspera, você fica um pouco, será que eu tô esquecendo alguma coisa? Peguei aquele creminho pra cutícula, ah, sim, ah, não, então eu coloco aqui na necessaire. Agora, imagina, você vai pra Paris, entendeu? Fugida do jeito que essa véia ia. E aí todo mundo resolve bater na sua porta E vai nessa hora. parente, vai gente de trabalho, Sim. e vai. Ai, nossa E senhora. um monte de gente que ela não gosta, porque é todo mundo da família dela que ela odeia. E aí, gente, eu acho que ela ficou com um pico de estresse, por isso que ela saiu distribuindo bolachas, entendeu? Foi isso que ela fez. Tem gente que fica pedindo biscoito, ela distribuiu bolachas. Bom, voltando a falar dos depoimentos que foram ao ar, né? Na divulgação aí desses últimos episódios, né, dentro da própria novela também, foi muito forçado aquela cena ali que tem os 5 suspeitos sentadinhos nas cadeiras esperando pra darem os seus depoimentos para o delegado, né? É verdade. E eles forçaram muito esse close, assim, né? Esse ângulo ali das cadeiras. Muitos telespectadores começaram a olhar aquilo e achar um pouquinho familiar.
porque realmente é, né? Porque essa cena aí de suspeitos sentados nas cadeirinhas das delegacias é algo que a Manuela Dias já usou em outros trabalhos dela, principalmente o Justiça, aquela série que tem 2 temporadas, né? Ela se auto-homenageou, né, gente? Sim. Foi isso. Porque esse negócio do suspeito enfileiradinho, assim, esperando sua vez, é um negócio que virou uma característica da Justiça, que é a série que ela colocou lá no Globoplay, né? A Ana Cláudia, nossa produtora, assistiu, gente. E a gente não viu, mas a Ana Cláudia foi uma das que identificou. Gente, mas isso aqui é total Justiça, né? E aí já deu pra entender que ela mesmo tava se homenageando, ela mesma fazendo uma autorreferência, né? Ela já encheu o Vale Tudo de referências, ela conta lá nos stories dela, mas daí dessa vez não é uma referência a um autor, um diretor lá, não sei das quantas dela, é uma referência a ela mesma. A mim mesma, a grande Justiça. Hoje eu vou me presentear, porque eu mereço, eu trabalho pra caramba, né? É quando a gente compra aquele lanche podrão, cheio de catupiry. Ela fez isso colocando uma cena que lembrasse Justiça dentro de Vale Tudo, né? E ela mesma confirmou depois, sabe aonde? No Instagram, aquela rede social que ela passa o dia todo postando inúmeras coisas. E ela colocou lá os stories, né? Aí, quando Justiça e Vale Tudo se cruzam. Caso né? você não tenha notado. Pois é, eu tô te mostrando aqui, ó. Se você não notou que é referência, porque muita gente não assistiu Justiça, vamos combinar. Aí, caso você não notou, isso aqui é uma referência a outro trabalho meu. Isso aqui é quando Justiça e Vale Tudo se cruzaram. É um momento histórico. Mas eu achei que Manuela Dias podia ter feito mais referências que vocês não. Caso vocês não saibam, Manuela Dias já foi roteirista, já trabalhou em muitas coisas na Globo. De Grande Família a Zorra Total, por exemplo, né? Ela poderia se auto-homenagear citando que Zorra Total e Vale Tudo se cruzaram várias vezes, né? Eu acho que daí, se ela fosse fazer isso, ela tem que fazer um story desse todo dia. Pelo menos uma vez ou duas. Porque tem muita cena de Vale Tudo que parece cena de Zorra Total. E tem muito personagem de Vale Tudo que parece personagem de Zorra Total. Sim! Não é mesmo? Às vezes é um vício, né, gente? Já escreveu tantos episódios de Zorra Total. Hoje deve ser uma coisa que ela não tem ali tanta facilidade de tirar o Zorra Total dela, né? Um vício linguístico. E aí quando ela vê, ela já tá digitando aqui um negócio que vai mais pra esse viés do humor do que, né, do suspense, da ação, do drama de Vale Tudo, né? Bom, ainda falando desse enredo todo aí dos 5 suspeitos indo até a delegacia para prestar seus depoimentos, né? Até a OAB lá dos advogados, né, apareceu criticando o Vale Tudo, dizendo que na vida real isso não poderia ter acontecido dessa forma, que os suspeitos eles deveriam ir até a delegacia para prestar os seus depoimentos acompanhados dos seus advogados, e ali não tinha ninguém com advogado, né? É verdade, isso daí ficou bem estranho, né, gente? Foi bem amador, eu diria, né? Mas eu acho que fica mais estranho, né, por se tratar de pessoas muito ricas, né? Sim. E que não se coçaram de chamar os seus excelentes advogados. É verdade. Se até a gente tem uma advogadinha de background, assim, pra caso eu fale uma besteira de novo, né? Tem ali um respaldo. Caso alguém morra no Copacabana Palace. Porque ninguém quer visitar a caverna do Batman, né, gente? Aí, até a gente que não é nada tem. Você acha que o Marco Aurélio não ia levar um advogado? A tia Celina, que deve conhecer os advogados da sociedade carioca, da High Society. Seu mesmo da Heleninha ainda pra economizar, exatamente, né? Eu acho que até a Fátima, de repente, gente, será que a Fátima não... né, ela sendo uma pessoa da vida real, será que ela se garantiria tanto ao ponto de dar o depoimento dela sem advogado? Eu acho que talvez a Fátima, assim, porque ela é bem olho junto, ela é bem corajosa, né? Mas a Raquel talvez não deixaria ela ir sem um advogado. Eu acho que às vezes não foi... Às vezes foi tudo na intenção de fazer a cena dos 5 sentados na cadeirinha e a Manuela poder disparar o story dela quando Vale Tudo e Justiça se cruzam. Ela pensou mais na referência do que na lógica, né? Essa é Manuela Dias. Palmas pra Manuela Dias. Bom, mas até aí, no final das contas, pro enredo todo não vai fazer diferença nenhuma, né? Ainda mais diante das baboseiras que rolaram nessa cena toda que foi ao ar, né? Por exemplo, nesse momento aí da delegacia, tomara que o delegado sai lá e diz ali pros 5 que eles estavam proibidos de conversar entre si. E é importante relembrar, vocês estão proibidos de conversar entre si.
Gente, mas não faz sentido nenhum isso. Até porque, gente, ali, Celina e Heleninha moram na mesma casa. Elas poderiam ter se conversado o caminho todo até lá, né? Assim como também podiam ter batido um fio pra Marco Aurélio e ter combinado alguma coisa pra todo mundo incriminar a Fátima, né? Facilmente daria pra ter um conchavo ali. Não é ali naquela saleta escrota que eles iam decidir alguma coisa, né? Parecia que eles estavam fazendo a prova de inglês, né? Nem podem conversar entre si. Nossa, realmente. Parecia que eles iam mostrar o currículo pro delegado e não dar um depoimento de alguém que é suspeito. Eles iam votar no confessionário do BBB. Também, um pouco. Parece aquele momento das provas do BBB que o pessoal vai pro galpão lá de fora e aí fica naquela saletinha esperando, que eles não podem falar entre si até chegar a vez deles de fazer a prova, né? Uma grande porcaria. Mas não mais porcaria do que o depoimento da Fátima quando ela pergunta pro delegado: o senhor já foi corno, delegado? E ele responde: quem nunca, né, dona Fátima? Vamos ver. O senhor já foi corno, seu delegado? Quem nunca, não é, dona Fátima? Gente, esse delegado, ele não tava tirando depoimento de ninguém. Sabe o que ele tava fazendo? Roda da fofoca da Sônia Abrão com os acusados. Parecia que ele tirou o dia pra fofocar um pouquinho sobre a vida e a obra de Odete Reutemann. Esse foi um momento Zorra Total. Não foi? Não, esse delegado, pra mim, é um delegado de Zorra Total. Já vamos falar sobre ele, mas até aí. Pois é. A gente já falou, na verdade, que ele era meio de Zorra Total no vídeo anterior, de quarta-feira, né? Mas aí ficou evidente. Ele não tava pegando depoimento de ninguém. Ele tava gostando da fofoca. Inclusive, se você tá gostando da nossa fofoca aqui, não esquece de clicar no like, clica no dedão que tá pra cima. E se acabou de chegar aqui no Virou Festa, aproveita esse momento pra se inscrever no canal, já aciona o sininho, porque daí toda vez que a gente subir uma fofoca novinha, você já recebe uma deliciosa notificação no seu telefone. Aí é só pegar um bom cafezinho, acomodar o popozão, clicar e se divertir. E agora sim, bora continuar com o buchicho? Bom, no final das contas, tá tudo tão absurdo na novela que a gente não sabe mais se essas pequenas coisinhas são roteiros mal escritos e cenas mal dirigidas, ou se realmente era pra ser assim e né, dar uma dica, uma pista sobre a verdade que vai vir à tona a qualquer momento, assim, né? Mas levando ali em consideração que tudo isso tem um propósito, né? Voando na imaginação de Manuela Dias com ela, né? É difícil, né? Porque ali ela vai longe, ela vai alto. Eu sou uma pequena maritaquinha verde, enquanto ela é um gavião que voa, né? Não sei quantos quilômetros por hora, não sei quantos milhões de pés de altura, né? Tendo uma força de vontade, assim, de voar bem longe com Manuela Dias. Olhando tudo isso, fica parecendo realmente que esse tal desse delegado aí não tava tão interessado em saber das versões dos suspeitos, né? Não tá, no geral, tão preocupado assim em descobrir e resolver o mistério de quem matou Odete Reutemann, apesar de ter lá o painel com as fotos imprimidas em alta resolução, né? Eu já falei, parece que ele tá brincando de detetive. Exatamente. Não, parece que ele é delegado, ele não tá se esforçando, ninguém ali tá se puxando muito, na verdade. Falando do delegado, né? Teve também aquele outro diálogo maluco dele lá no quarto do Copacabana Palace, depois que a Odete tomou o tiro, né? Que ele olha e fala que a Odete era realmente muito bonita, menciona que tem um tal de Peçanha que era doido pela Odete e que o tal do secretário tava ligando pra agilizar logo a retirada do corpo da Odete, né? Caso não tenham visto, vamos fazer um flashback aqui. Era bonita mesmo, hein? Essa Odete Reutemann. Sabe quem era doido por ela? Peçanha. Lembra do Peçanha? Como não? Inesquecível Peçanha. Bom, já pode recolher o corpo, delegado. Se o perito entende, não pode, né? O bom disso aqui é que a gente tem que agilizar. Até o secretário tá me ligando. A gente já tinha comentado dessas falas aí no vídeo anterior também, né, gente? E a Odete chegou a falar em alguns capítulos anteriores de sua morte na novela, não é mesmo? Que ela era assim, ó, com esse tal secretário de segurança do RJ, então, mais conhecido como Rio de Janeiro. E aí, a gente começa a criar uns cabelos no ovo aqui, né, gente? A gente vê essas cenas ruins e vê que às vezes no final tinha um motivo, talvez. Sim! Sabe que nesse trecho que a gente acabou de ver, eu também me pego meio cismadinho com a fala desse sujeito que falam que é delegado. Dele falando, né? Ah, se o perito já checou, pode empacotar a Odete, né? Ele fala alguma coisa nesse sentido, respondendo ali o ajudante dele. Meio que, ninguém checou o pulso dela, mas põe no saco, né? É meio que isso. E aí a gente começa a acreditar que, de repente, aquela senhora Reutemann, escorada na parede, numa posição até confortável pra passar algumas boas horas, não estava morta, nem aqui e nem na Conchinchina. Viajando por esse lado de que talvez seja tudo sido forjado, né? E
esse pessoal pode estar, de certa forma, envolvido pra encobrir essa morte. Talvez. Esse secretário que ela tem tanta amizade, né? É. E nada impede também que a Manuela Dias, apesar de, né, tá fazendo um remake de Vale e tudo, que ela talvez se inspire, assim, copie uma outra novela. Por exemplo, a novela Império, que inclusive também é do Agnaldo Silva, um dos autores originais de Vale Tudo. E daí ela pode olhar, assim, Império e bolar pra esse remake que a Odete realmente forge a própria morte, igual o Comendador fez em Império, que inclusive era o Alexandre Nero. Tá tudo, gente, é tudo farinha do mesmo saco. Só muda o endereço. Caso vocês não tenham assistido Império, tem ali um momento da novela que ele acaba forjando a própria morte usando uma substância, um remédio lá, que deixava o pulso fraco, a respiração quase imperceptível, o corpo ficava frio, e que se um médico vai lá e olha e fala, realmente, tá morto, mas na verdade ele tá pré-vivo, né? E ele acaba também depois acordando no caixão. Ele tá semi-morto É. e quase vivo de novo, né? É uma morte clínica, diagnóstico... tá dificílimo hoje, muitos termos, né? Mas assim, a morte clínica, né? Quando o médico checa ali, vai atestar como... morte clínica, tá? O perito, isso aqui Isso, ó, presuntão. Isso aqui, pode botar no saco. Mas, na verdade, é como se ele tivesse colocado o seu próprio corpo em stand-by. É tipo isso. E aí, ele, quando passar o efeito dessa droga, dessa substância, né? Ele volta. No caso do Alexandre Nero, foi dentro do caixão. Não deu muito certo. Ele morreu depois. Mas a Odete pode acordar da morte clínica em Paris, de repente. Não é mesmo? É possível que a Manuela Dias se inspire. Porque a Manuela Dias é muito louca. Ela deve olhar, já passou uns 10 anos, ninguém vai lembrar. Eu acho que dá pra usar de novo isso aqui. Gente, é sério, a novela é cheia de coisa reutilizada de outros lugares. E não é só de Amor de Mãe, que foi ela mesma que escreveu, de Justiça, não. Tem coisa de filme, aquela cena ali da Leila com o Marco Aurélio no Copacabana Palace, da Leila fazendo o álibi. O álibi? O álibi. Tá dificílimo hoje, gente. O álibi pra ele, né? Chamando o serviço de quarto, falando que ele tá no banho, depois chamando o serviço de quarto de novo pro Marco Aurélio aparecer saindo do banho e tal. Isso aí foi pego de um filme. Enfim, ela é uma pessoa que vai realmente... E a gente não tá aqui pra julgar isso, até porque Valcir Carrasco é um gênio copiando e colando textos nos capítulos das novelas que ele escreve. Então, mas é que ela podia se inspirar um pouquinho mais na Vale Tudo original, podia. Ela já tinha de onde copiar, né? Isso me incomoda. Ela já tinha de onde copiar e ela foi copiar de 38 outros lugares diferentes, né? Bom, a gente só vai saber o que a Manuela Dias escolheu fazer aí no final da novela na semana que vem, quando vai ao ar o último capítulo na sexta-feira. Mas até lá ainda vai rolar muita coisa, incluindo mais uma reviravolta que com certeza vai revoltar fãs da primeira versão de Vale Tudo e também fãs de Thaís Araújo, a Raquel, protagonista de Vale Tudo, né? Pois é. Vazou lá na Carla Bittencourt que Manuela Dias trocou, né, nesse novo roteiro do remake, a Raquel pela tia Celina, no enredo ali de se culpar pelo assassinato de Odete Roitman, deixando inclusive mais uma vez a Raquel de fora do principal acontecimento de Vale Tudo, né? Pois é. Caso vocês nunca tenham assistido ou não se lembrem na novela original, né? A Maria de Fátima ali nesses últimos capítulos acaba se tornando a principal suspeita de ter matado a Odete, né? Ela até poderia dar um jeito ali de se safar, de mostrar a sua inocência, mas fazendo isso ela ia colocar o Ivan na cadeia por um outro enredo que a Manuela Dias também não inseriu que não, no remake, não tá, né? na Vale Tudo de agora. Então ela meio que se põe na frente pra defender o Ivan e meio que assume a culpa de ter matado a Odete, a Maria de Fátima. E ela faz isso porque ela tá no momento de pedir perdão pra própria mãe, pra Raquel. Sim. Então prejudicar o Ivan é prejudicar de novo a Raquel, Sim. né? Essa Maria de Fátima lá de trás teve esse momento de ver que nada valeu a pena e que ela devia, né, salvar o relacionamento da mãe com o Ivan. Ela se sacrifica pelo Sim. Ivan em nome da Raquel, Exatamente. Assim, né? Inclusive, nesse momento, o filho dela já nasceu, ela já tá toda... Ela tá, né? Inclusive, tipo, já... cadê a barriga dessa Maria de Fátima aqui, gente? Porque vocês lembram? Ela tá grávida. Acho que o pessoal da novela esqueceu. Mas enfim, isso foi lá na original. E daí, vendo o que a Maria de Fátima estava fazendo, né? A própria Raquel acaba indo até a delegacia pra assumir o crime de ter matado Odete Roitman, meio que tentando livrar a Fátima da cadeia, também pelo Ivan, né? Vamos ver esse trechinho que, inclusive, foi um ótimo fim de capítulo nesse momento. Eu não podia deixar pra amanhã porque eu soube que o senhor mandou efetuar mais uma prisão. Eu não podia dormir com esse peso na consciência. Essa moça que o senhor mandou prender é inocente.
Que motivo a senhora tem para ter tanta certeza assim? O motivo mais simples do mundo. Quem matou Odete Reutemann fui eu. Gente, eu adoro esse pum-pum. Que gancho, né? Que Nossa senhora, gente, me arrepia. Essa novela de 1988, gente, essa sim é a novela das novelas, meu Deus do céu. E essa Raquel, gente, quando ela fez isso, a gente quando assistiu, mas assistiu agora, imagina, em 1988. Nem estávamos aqui. Mas aí, quando a gente assistiu, meu Deus, o que ela tá fazendo, pelo amor de Deus, que louca. Ela não precisa fazer isso para a filha dela mau caráter junto. É um negócio que você gritava, gente. O capítulo acabava e a gente ficava gritando aqui em casa, enlouquecidamente. Recebemos até um comunicado do prédio pra parar. Porque foi realmente um escândalo. Assim, a cada pum-pum da novela, Muito a gente bom, ficava né? chocado. Bom, no final das contas, no início do capítulo seguinte, o delegado não acredita na Raquel. Obviamente, ele vê que a Raquel tava fazendo isso pra proteger a Maria de Fátima. Exatamente. Mas Porque ele era um ótimo delegado. Sim. Tá? Mas ainda assim, a gente viu ali a Raquel ainda muito envolvida nesse enredo aí da morte da Odete, de quem matou a Odete Reutemann. Ela já estava conectada anteriormente, foi ela quem revelou o lance da morte do Leonardo e tal. E ela, mais uma vez, estava inserida no principal roteiro do momento, que era a morte da Odete Reutemann. Porque, na verdade, gente, na Valitude de 1988, a história da Raquel e a da Odete, elas caminhavam junto com a história da Fátima, transitando entre as histórias dela, né? A Fátima meio que costurava essas duas. E a Raquel, da Regina Duarte, com a Odete Reutemann, da Beatriz Segal, eram as antagonistas da novela, né? E a Odete era a grande vilã, que ninguém podia nem ver. Ninguém chorou quando a Raquel Odete Reutemann morreu, né? Foi um alívio nacional. E a Raquel era a grande heroína do país, uma mulher muito inspiradora, uma pessoa que acendia um farol, né, para as mulheres e também para uma sociedade brasileira que estava vindo ali de um caos nacional, financeiro, enfim. Então, era uma coisa que caminhava junto para mostrar os dois lados da moeda, né? E nessa novela não teve isso, né? E aí, nesse final, que seria esse momento, que também não. Ah, não, Raquel não vai falar isso não, Raquel não vai lá não. E que poderia acontecer agora no remake, porque a Maria de Fátima é um dos 5 suspeitos de tema. A gente poderia muito bem ter a Raquel se infiltrando nesse enredo principal, assumindo a culpa no lugar da Maria de Fátima, porque ela talvez ainda quisesse proteger a Maria de Fátima. Porque a Maria de Fátima tá grávida. É que esqueceram que ela tá grávida, né, gente? Tem isso também, né? Mas parece que, ao contrário do original, dessa vez Manuela Dias mudou tudo, né? Nos próximos capítulos, Heleninha vai até a delegacia e confessa que ela acredita ter matado a Odete, mas que ela talvez não se lembra ali, porque ela tava muito alcoolizada, mas alguma coisa vai fazer ela achar que foi ela, e ela vai até a delegacia assumir a culpa. Para livrar Heleninha da prisão, tia Celina vai até a delegacia e diz que foi ela quem matou a Odete Reutemann. Ela é meio que presa no lugar da Heleninha. Pois é, e gente, é completamente inaceitável esse fim da tia Celina, porque, gente, é muito fácil de você pensar que, primeiro de tudo, que é muito pobre o enredo da Heleninha pensar: eu tava muito bêbada, eu não lembro de nada, acho que fui eu vou lá avisar eles. É muito ridículo. É vazio demais, não tem profundidade nenhuma. E a Heleninha resolve fazer isso e a tia Celina chega ali e fala: não, ela não. Então, prendam a mim. Não é? Porque, se você pensar friamente, o que é um jeito de se pensar em Vale Tudo para todos os personagens, a Heleninha ser presa é quase como a Heleninha entrar de novo numa clínica de reabilitação, porque ela vai deixar de ter acesso à bebida, coisa que ela se jogou de novo agora. Então, não seria uma coisa de, meu Deus, a Heleninha presa, não, ó, meu Deus, né? E a tia Celina presa é o quê? É o Leonardo abandonado de novo, é o Afonso, que tá numa situação também crítica agora, sem a tia, e o pior de todos os cenários, que é a Heleninha, no momento que ela cai de novo no alcoolismo, sem a tia aqui do lado de fora, né? Porque a tia tá na cadeia, né? Se tudo der certo.
E aqui fora, pensando, dessa vez, eu matei a minha mãe e prendi a minha tia. Você acha que ela já tava tentando tirar a própria vida, ela tava voltando pras bebidas. Então, quer dizer, gente, não faz sentido isso. A tia Celina não seria a pessoa que ia ter esse pensamento. Porque pra defender a família dela e esses sobrinhos todos... Sem Odete também, exatamente. Né? Ela ia precisar estar lá. A tia Celina presa é quase como não ter nenhum adulto pra cuidar dessas crianças. Não faria... E a tia Celina, que zela por todos, que cuida de todo mundo, que luta pelo mínimo de bem-estar dessa família, que é o caos, ela não se colocaria atrás das grades, deixando todo mundo muito vulnerável, ainda mais num momento desse, pós-morte da Odete, que nem você falou. A Odete, por mais que ela fosse uma desgraçada, ela ainda ia ali com o dinheiro dela e dava uma organizada nas bagunças, ajudava a Celina, que trocava um sofá uma vez por ano, mas ainda assim. E aí, gente, não tem cabimento esse momento. E se a Manuela Dias quisesse muito manter esse enredo aí de alguém tá assumindo a culpa pra proteger, ela podia muito bem ter mantido pra ser a Raquel. Sim. Inclusive ia ser muito legal, porque ninguém tá desconfiando, ninguém nunca ao longo da novela, quer dizer, algumas pessoas devem ter, mas não foi uma grande comoção, a Raquel vai matar. Seria uma surpresa a gente ver a Raquel fazendo isso, a Raquel sumiu no capítulo do assassinato da Odete Roitman, poderia ter tido um grande final de capítulo como foi em 88, né? Sim, seria uma reviravolta bem gostosinha de se ver nesses momentinhos finais de novela, mas né, daí gente? ela trocou pra essa porcaria que a gente acabou de explicar o porquê que não faz sentido. Eu só sei que isso só fica aparecendo ainda mais que Manuela Dias tá chateada com Thaís Araújo depois que a Thaís reclamou, né, publicamente das mudanças que a Manuela Dias fez no remake. Vocês lembram da entrevista que ela reclamou da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, né? Ué, vai voltar pra praia, gente. Depois disso aí também teve já a própria Manuela Dias dando uma entrevista pro TV Fama, aonde ela deu aquela resposta meio seca, né, meio demonstrando, né, de estar aborrecida, estar chateada com Thaís Araújo, dizendo que a novela era uma coisa que todo mundo tinha que cooperar em conjunto e tal. Isso. Thaís Araújo fez uma crítica pública. E você conversou com ela depois, entendeu também o lado dela? Acho que a novela é um processo de colaboração, né? É isso. E com isso tudo, gente, dá pra gente compreender que realmente a Thaís Araújo e, consequentemente, a Raquel foram boicotadas da novela, né? A atriz e o personagem. Porque realmente não tá sobrando nada pra esse final. A gente concluiu que a Manuela Dias realmente talvez tenha apertado a treca sabotagem pra Raquel e ter tirado ela de cena desse final. Até porque a história da Raquel já foi ficando muito pobrezinha de detalhes e tal. Já foi ficando muito, muito diferente da história original. E também vazia, sem sentido, né? Assim como a de vários outros personagens da novela. Porém, a Raquel é um grande problema, porque ela é uma das principais personagens da novela Vale Tudo, né? E ela foi esquecida no churrasco, e vai ser assim agora no final. Eu acho que por motivos pessoais mesmo tá rolando essa sabotagem no personagem. Fica parecendo, porque em uma oportunidade como essa aí, né, desse enredo de um personagem assumir a culpa pelo outro... não precisava ter tirado da Raquel e da Maria de Fátima. Podia realmente acontecer em 88. A Raquel vai até a delegacia na tentativa de defender a filha, o delegado não acredita e tudo volta a como era. Mas pelo menos teve a Raquel inserida nesse enredo aí que tá sendo o momento mais falado de Vale Tudo, né? Pois é, gente, mas eu acho que realmente é uma coisa que a Manuela Dias acho que não gostou. E acho que assim, o que chegou pra gente é uma entrevista da Thaís Araújo falando que ela não esperava esse final, que ela ficou chateada com esses momentos finais da Raquel, né? Recentemente ela meio que mostrou também bastante emoção sobre a Raquel na entrevista dela lá no Mais Você. Então, assim, isso foi o que veio a público, veio à tona. Agora, a gente não consegue nem imaginar, mas acho que algum dia vai vazar ainda, o que aconteceu entre Thaís Araújo e Manuela Dias nos bastidores da novela. Porque a Thaís Araújo não é essa que deita e só aceita, gente. A gente sabe que a Thaís é braba e que ela luta muito pelo trabalho dela para que tudo saia muito bem. E isso é uma trajetória de muitos
muitos anos na TV de muitas coisas que a gente já viu, inclusive dela falando pra Ana Maria que não ia comer abóbora quando a Ana Maria convidou ela pra ir lá e ela fazendo um negócio de abóbora. Ela falou, não como abóbora, eu não vou comer abóbora toda a televisão. Eu faço um negócio desse aqui, convido essa moça, que eu amo tanto. E o santo dela não come abóbora? Não come, nem o santo, nem eu. Então essa é a Thaís Araújo que a gente conhece. E aí, com isso, eu desconfio que deve ter tido momentos da Thaís olhar o texto e falar, Manuela, não é pra esse caminho. Essa mulher, ela sempre fala da Raquel, né, como essa mulher dentro da sociedade brasileira, na pirâmide da sociedade brasileira, ela não se localiza, não tá, essa conta não tá fechando, essa história, não seria essa trajetória que ela teria. Então eu acho que assim, para além do que se tornou público, deve ter tido muita troca de farpa, sabe? Eu acho. Conversas, às vezes esquentadas até. E no final das contas, a Manuela Dias às vezes deve ter dado uma cartada de tipo... Peraí, quem escreve a novela sou eu. E até porque a Thaís também fala nessas entrevistas, né? Que infelizmente ela tá lá só pra fazer o que o que vem pelo texto escrito pela autora da novela. Às vezes foi uma coisa que até deve ter rolado ali nos bastidores, né? De tipo, olha, faz o seu que eu faço o meu, sabe? Não desse jeito, mas talvez parecido com isso. A gente tá assistindo a televisão, a gente acha que é um negócio, né? Ah, meu Deus, vale tudo. Mas pra eles é só um trabalho, né? E, gente, é assim, trabalho, colegas de trabalho, todo mundo que, né? Quem já não passou por um desgosto na firma? E ali é a firma deles, né? Mas é lamentável mesmo, porque... Pelos belisquinhos que vieram ao público, né? Tipo, a Manuela Dias na entrevista do TV Fama, mas se tivesse tudo certo, ela não teria respondido daquela maneira, né? Pois é, ela teria dado uma risada, ela teria falado... Mas dá pra ver que as duas estão magoadas, entendeu? E nessa briga, nessa treta, a Manuela tem o poder de simplesmente sabotar a personagem, Raquel, e consequentemente tirar a Thaís Araújo, como ela tem feito. A gente tem falado pra vocês aqui, quem acompanha o Virou Festa sabe, ao longo de todas essas semanas, teve até aquele episódio ridículo que o Bebeto apareceu mais que a Raquel, e teve aquela sequência de capítulos que todas as aparições da Raquel eram uma publicidade. Então, quer dizer, realmente aconteceu alguma coisa. Naquela época ainda, acho que tinha muito contrato de publicidade da novela fechado pra Raquel fazer, então por isso a Raquel ainda apareceu, só fazendo publicidade, mas apareceu. E depois, eu acho que já viraram achar, vai fazer a publicidade, deixa com a Cherry, deixa com a Solange Duprá e com o Afonso. Porque depois foi só eles que apareceram fazendo publicidade em todo o cabelo. É tinta de parede, sabão, negócio de bebê, é sabão de lavar roupa, é tudo eles. É Dove, é não sei o quê. Parece o programa da Sônia Abrão, tá? É que a cena e aí você sai pra dar o recadinho. E depois volta pra cena. Então eu acho que realmente, gente, não tem como. Essa sabotagem da personagem Raquel, eu acho que não é uma sabotagem, não é um boicote a Raquel. É um boicote a Thaís Araújo por ela não ter aceitado que a Raquel de 2025 tivesse encolhendo em comparação à Raquel de 1988, que era gigantesca e era a grande heroína da novela, né? Bom, ainda sobre Manuela Dias, tá rolando aí que talvez ela e Manuela Bloch, Débora Bloch, estarão no Domingão desse final de semana. E Luciano Huck, ele fez um convite até, né, publicamente no Domingão pra Manuela Dias, vocês lembram? Manuela Dias, eu quero que você venha a este pau contar para o Brasil pelo menos quem são os suspeitos de matar Odete Roitman, quando ela for assassinada. Aí talvez ela aceitou e vai lá com a Débora Bloch, que ela é tão apaixonada, né, pela Odete Roitman. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, gente. A gente tentou conversar com todo mundo e ninguém conseguiu assumir pra gente se vem aí ou não vem, mas a gente tá achando que vem sim, essas duas no Domingão dessa semana. Até porque a gente conhece o Luciano Huck, ele não perde uma onda a ser surfada, né, gente? Tudo que tá bombando muito na TV, na internet, no domingo seguinte já aparece no Domingão. Numa semana de assassinato de Odete Roitman, vocês acham mesmo que o Luciano Huck não ia dar um jeitinho de levar? Porque também não vai levar a Débora Bloch agora, vai levar quando, né, gente? Com certeza ele mexeu os pauzinhos dele, realmente vai ter isso. E tem todos esses meses que ele tem falado muito de Vale Tudo, pintado do Vale Tudo como se fosse uma maravilha. Falado também muito de manudez, não é mesmo? A Manuela Dias não sai da boca do Luciano Huck, ele fala também que fica ligando pra ela o tempo todo. Todo domingo ele faz rasga elogios pro Vale Tudo. Acho que é agora ou nunca mesmo que ele tem que receber essas duas aí no Domingão, Até né? porque provavelmente na semana que vem, no domingo seguinte, né, vai acontecer a que já é tradicional passada de bastão entre as novelas das 9, né, que daí vai ter Vale Tudo passando para Três Graças. Sim. Que às vezes vai ter
amostras, um pequeno elenco de Vale Tudo e um elenco um pouquinho maior de Três Graças pra falar sobre a próxima novela, né? Pois é. E às vezes nessa a Débora Bloch já não vai estar, nem Manuela Dias. Talvez a Thaís Araújo vai dessa vez, não sei, né? E daí vai ter um elenco ali maior de Três Graças, inclusive. Vocês viram que o Rômulo Estrela deu entrevista na festinha que teve de lançamento de Três Graças? E tem um momento que ele fala que vem aí uma novela original e muito bem escrita. Vamos ver. A gente vai ser brindado agora com uma novela original muito bem escrita. E eu tô muito feliz de fazer parte disso. Vocês entenderam pra quem foi a indireta. Eu achei. Vocês entenderam da onde vem a indignação. Então é isso, amores. Não é só a gente que tá falando, não é só a gente aqui. Vocês aí que sempre tem um negocinho ou outro pra reclamar dessa novela, né? É um negócio que realmente corre no miúdo, nos corredores, nos bastidores e também nos WCs da TV Globo, né? Porque até o Romano, numa entrevista dessa, ele vem e joga esse shade, joga essa alfinetadinha, né? Porque agora a gente vai ver com uma novela original e muito bem escrita, que foi um problema de Vale Tudo, né, gente? Não ser uma novela original e a autora tentar reescrever, né, de uma forma que não convenceu muita gente, que na verdade fez muita gente virar o olho pra Vale Tudo 2025, porque não tava tudo tão bem escrito. Acho que ela não conseguiu juntar o leco-tré, né, a original com essa nova versão que ela foi criando, mas foi tropeçando, foi esquecendo gente pro meio do caminho e tudo, e aí a gente vê esse deboche, né. Mas, gente, agora sobre o boicote da Thaís Araújo, vocês acham que a Raquel vai fazer falta nessa reta final da novela? Vocês ficam tristes pela personagem ficar nessa sombra, né, nesse final agora? Ou você acha que não? Até porque, né, já tem um tempo que a Raquel tá esquecida, né, dentro de Vale Tudo. Sim. Comenta o que vocês acham pra gente. E o que vocês acham também desse negócio da Celina querer ir presa no lugar da Heleninha? A gente quis sair, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, entendeu? Aí, quando for fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag Acorda, Celina, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso aí. E ó, tem vídeo novo no canal do Titi, hein? Exatamente, gente. Ontem abrimos as caixas de presentes que vocês mandaram aqui pra nossa caixa postal. E, gente, que vídeo. Gente, chorei igual a Thaís Araújo, mas você. De tanta emoção, quanto carinho, quanto amor, cada coisa mais linda, uma coisa mais linda. Quantos artistas desse Brasil inteiro mandaram coisinhas cheias de amor pra gente. Foi muito lindo, mas amanhã o estresse já toma conta desse canal pessoal também de novamente, porque, enfim, né, os móveis que a gente comprou aqui pra casa, pela internet, chegaram. E agora é a hora de correr pra montar tudo. E isso tudo vocês veem no vídeo de amanhã lá no canal pessoal, tá? O link do canal pessoal tá aqui na descrição. Clica, se inscreve, que aí você não perde mais nada e passa a semana toda com a gente. Porque é um dia lá, outro aqui, um dia lá, outro aqui, aquela coisa. É como se fosse uma novela e a gente não para nem no domingo. E ó, caso perdeu alguma coisa, aproveita o final de semana também fazer uma maratona de tio ou uma maratona virou festa, com mais vídeos e fofocas. Faz a semana inteira falando de Vale Tudo por aqui. É verdade. Muito obrigado por essa semana incrível que tivemos aqui fofocando de Vale Tudo, viu, minha gente? E também sejam bem-vindos os vários milhares de novos inscritos que chegaram nessa nossa roda da fofoca pra fofocar dessa novela mais absurda, mas que a gente não consegue parar de ver e nem de comentar, porque estamos sempre aqui, sempre pronto pra tricotar.